Conselhos Escolares, Democratização da Escola e Construção da Cidadania. Brasília MEC/SEB 2004, Caderno 1, Parte 2. Os Conselhos Escolares e a Construção da Proposta Educativa na Escola. O que são os conselhos escolares? 2.1. Função e consolidação dos conselhos escolares. Os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes da comunidade escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões políticas, pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola. Cabe aos conselhos também analisar as ações a empreender e os meios a utilizar para o cumprimento das finalidades da escola. Eles representam as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tornar as deliberações que são de sua responsabilidade. Representam, assim, um lugar de participação, de decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a gestão democrática. São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. Se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a construção de uma cidadania participativa e a tornarmos como uma construção permanente e coletiva, veremos que os conselhos escolares são primordialmente o sustentáculo de projetos políticos pedagógicos, que permite a definição dos rumos e da prioridade das escolas numa perspectiva emancipadora que realmente considera os interesses e a necessidade da maioria da sociedade. O projeto político-pedagógico, elaborado apenas por especialistas, não consegue representar os anseios da comunidade escolar. Por isso, ele deve ser entendido como um processo que inclui as discussões sobre a comunidade local, as prioridades e os objetivos de cada escola e os problemas que precisam ser superados por meio de criações de práticas pedagógicas coletivas e da corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar. Esse processo deve ser coordenado e acompanhado pelos conselhos escolares. Para a elaboração coletiva desse projeto educativo, é importante considerar a experiência acumulada pelos profissionais da educação de cada escola, a cultura da comunidade e os currículos locais, a troca de experiências educacionais, uma bibliografia especializada, as normas e diretrizes do seu sistema de ensino e as próprias diretrizes curriculares nacionais. Todos esses aspectos devem ser considerados visando sua coerência com o projeto de sociedade que se tenta construir, ou seja, um projeto de sociedade efetivamente compromissado com os interesses e as necessidades da grande maioria excluída do exercício de uma cidadania plena. Nesse processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola, compete ao conselho escolar debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem coletivamente assumidos, definir prioridades, contribuir para a organização dos currículos escolar e para a criação de um cotidiano de reuniões, de estudos e reflexões contínuas, que inclui principalmente a avaliação do trabalho escolar. Por meio desse processo, combate-se a improvisação e as práticas cotidianas que se mostram incompatíveis com os objetivos e as prioridades definidos e com a qualidade social da educação que se pretende alcançar. Os conselhos escolares, ao assumirem a função de estimular e desencadear uma contínua realização e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas, acompanhando e interferindo
nas estratégias de ações contribuem decisivamente para a criação de um novo cotidiano escolar, no qual a escola e a comunidade se identificam no enfrentamento não só dos desafios escolares imediatos, mas dos graves problemas sociais vividos na realidade brasileira. A escola e a comunidade são realidades complexas, cada um dentro de sua especificidade. Nesse sentido, o processo de construção do projeto político-pedagógico não é algo que se realiza com facilidade e rapidez. O incentivo do poder público e o compromisso dos gestores educacionais com esse processo são importantes, pois o desenvolvimento e o acompanhamento do projeto político-pedagógico exigem espaço e tempo para análise, discussão e reelaboração permanente, assim como um ambiente institucional favorável que assegure condições objetivas para sua concretização. Ora, cabe exatamente ao Conselho serem incentivadores da criação desse ambiente para assegurar as condições objetivamente necessárias, quais sejam professores e funcionários qualificados, salários dignos e infraestruturas necessárias para um bom desempenho da unidade escolar, clima mobilizador, etc. Em todos esses processos, deve-se ter clara a importância de conhecer os estudantes, como a escola está trabalhando para atendê-los, quais os dados relativos ao desempenho escolar, quais as principais dificuldades na aprendizagem, como está sendo o trabalho dos professores e especialistas que atuam na escola, a ação dos trabalhadores não docentes, a atuação dos pais ou responsáveis e seus respectivos papéis nesse conjunto. Trata-se de refletir cotidianamente sobre a qualidade do trabalho que a escola está realizando e com a compreensão da natureza essencialmente político-educativa dos conselhos escolares, que estes devem deliberar também sobre a gestão administrativo-financeira das unidades escolares, visando construir efetivamente uma ação educativa de qualidade social. Para o exercício desta atividade, os conselhos têm as seguintes funções: a deliberativa, quando decidem sobre o projeto político-pedagógico e outros assuntos da escola, aprovam encaminhamento de problemas, garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas do sistema de ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral da escola, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas, elaboram normas internas da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. B. Consultiva, quando tem um caráter de assessoramento, analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou soluções que poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades escolares. C. Fiscais, acompanhamento e avaliação, quando acompanham a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano escolar. D. Mobilizadoras, quando promovem a participação de forma integrada do segmento representativo da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. Como criar, reativar ou consolidar os conselhos escolares. O Plano Nacional da Educação expressa a necessidade de promover a participação da comunidade na gestão da escola, universalizando em 2 anos a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes. Dessa forma, cabe ao diretor da escola ou quaisquer representante do segmento da comunidade escolar e local a iniciativa de criação dos conselhos escolares, convocando todos para a organização às eleições do colegiado.
Cabe ao diretor da escola ou a quaisquer representante do segmento da comunidade escolar e locais a iniciativa de criação dos conselhos escolares, convocando todos para organizar as eleições do colegiado. Devem fazer parte dos conselhos escolares a direção da escola e a representação dos estudantes, dos pais ou responsáveis pelos estudantes, dos professores, dos trabalhadores em educação não docentes e da comunidade local. Como todo órgão colegiado, o conselho escolar toma decisões coletivas. Ele só existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado só porque faz parte dele. Contudo, o diretor atua como coordenador na execução das deliberações do conselho escolar e também como o articulador das ações de todos os segmentos, visando a efetivação do projeto pedagógico nas construção do trabalho educativo. Ele poderá ou não ser o próprio presidente do conselho escolar, a critério de cada conselho, conforme estabelecido pelo regimento interno. Os membros efetivos são os representantes de cada segmento. Os suplentes podem estar presentes em todas as reuniões, mas apenas com direito à voz se o membro efetivo estiver presente. Recomenda-se que os conselhos escolares sejam constituídos por um número ímpar de integrantes, procurando-se observar as diretrizes do sistema de ensino e a proporcionalidade entre o segmento já citado, ficando os diretores da escola como membros nato. Isso é os diretores no exercício da função. Tem a sua participação assegurada no conselho escolar. Conselhos escolares, os membros dos conselhos escolares. A escolha dos membros do conselho escolar deve-se pautar pela possibilidade de efetivar participação. O importante é a representatividade, a disponibilidade e o compromisso é saber ouvir e dialogar, assumindo a responsabilidade de acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca desistir de dar opiniões e apresentar as suas propostas, pois os conselhos escolares são, acima de tudo, um espaço de participação e, portanto, de exercício de liberdade. A seleção dos integrantes desse conselho deve observar as diretrizes do sistema de ensino. As experiências indicam várias possibilidades para a escolha dos membros do conselho escolar. Nesse sentido, seria importante definir alguns dos aspectos que envolvem esse processo: mandatos dos conselheiros, forma de escolhas, eleições, por exemplo, existência de uma comissão eleitoral, convocação de assembleias gerais para deliberação, existência de membros efetivos e suplentes. Feita a escolha, deve-se agendar um prazo para a posse dos conselheiros. Se a opção do sistema for pela eleição, como forma de escolha dos conselheiros, alguns cuidados devem ser observados, tais como o voto deve ser único, não sendo possível votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, garantir a proporcionalidade dos segmentos, assegurar a transparência do processo eleitoral, realizar debates e apresentar planos de trabalho, entre outros. Quais as principais atribuições dos conselhos escolares? 2.2. Atribuições e funcionamento dos conselhos escolares. A primeira delas deverá ser a elaboração do regimento interno do conselho escolar, que define ações importantes como calendário de reuniões, substituições de conselheiros, condições de participação do suplente, processos de tomadas de decisões, indicações das funções do conselho, etc. Num segundo momento, deve-se partir para a elaboração, discussão e aprovação do projeto político-pedagógico da escola. No caso da escola em que existe o projeto político-pedagógico,
cabe ao conselho escolar avaliá-lo, propor alterações. Se for o caso, é implementá-lo. Em ambos os casos, o conselho escolar tem um importante papel no debate sobre os principais problemas da escola e suas possíveis soluções. De modo geral, podem ser identificadas algumas atribuições dos conselhos escolares: elaborar o regimento interno dos conselhos escolares, coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar, convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos, garantir a participação das comunidades escolar e local na definição do projeto político-pedagógico da unidade escolar, promover relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber dos estudantes e valorize a cultura da comunidade local. Propor e coordenar alterações curriculares na unidade escolar, respeitada a legislação vigente, a partir da análise, entre outros aspectos, do aproveitamento significativo do tempo e dos espaços pedagógicos na escola. Propor e coordenar discussão junto ao segmento e votar as alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, respeitada a legislação vigente. Participar da elaboração do calendário escolar no que competir à unidade escolar, observada a legislação vigente. Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais, abandono escolar, aprovação, aprendizagem, entre outros, propondo, quando se fizeres necessário, intervenções pedagógicas e ou medidas socioeducativas, visando a melhoria da qualidade social da educação escolar. Elaboração, o plano de formação continuada dos conselheiros escolares, visando ampliar a qualificação de sua atuação. Aprovar o plano administrativo anual elaborado pela direção da escola sobre a programação e a aplicação de recursos financeiros, promovendo alterações se for o caso. Finalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar. Promover relações de cooperação e intercâmbio com outros conselhos escolares. O exercício dessas atribuições é, em si mesmo, um aprendizado que faz parte do processo democrático de divisão de direitos e responsabilidades no processo de gestão escolar. Cada conselho escolar deve chamar a si a discussão de suas atribuições prioritárias em conformidade com as normas de seu sistema de ensino e da legislação em vigor. Mas, acima de tudo, deve ser considerado a autonomia da escola, previsto na LDB, e o seu empenho no processo de construção de um projeto político-pedagógico coerente com seus objetivos e prioridades definidos em função das reais demandas da comunidade escolar e local, sem esquecer o horizonte emancipador das atividades desenvolvidas na escola pública. Para o exercício dessas e de outras atribuições que forem definidas segundo a autonomia da escola, é indispensável considerar que a qualidade que se pretende atingir é a qualidade social, ou seja, a realização de um trabalho escolar que represente no cotidiano vivido crescimento intelectual, afetivo, político e social dos envolvidos, tendo como horizonte a transformação da realidade brasileira, o que não pode ser avaliado, medido apenas por meio de estatística e índice oficiais. Ver caderno indicadores de qualidade na educação. Como os conselhos escolares devem funcionar? Os conselhos escolares devem se reunir com prioridade. Sugerem-se reuniões mensais com uma pauta previamente distribuída aos conselheiros, para que possam, junto a cada segmento escolar e representantes da comunidade local, informá-lo
do que será discutido e definir em conjunto o que será levado à reunião. Os conselheiros devem convocar novamente os segmentos que representam para informar a respeito das decisões tomadas. Além dessa reunião, recomendam-se também assembleias gerais, que contam com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Essa assembleia são soberanas nas suas decisões, ou seja, qualquer deliberação em contrário só terá validade se novamente apresentada e referendada por outras Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais podem ser convocadas, entre outras, para o esclarecimento do papel dos conselhos escolares e eleição dos seus membros, se for o caso, para divulgar a proposta de trabalho das escolas e para fazer um balanço das atividades realizadas, tanto a assembleia quanto a reunião do conselho escolar deve ser realizada com a presença da maioria dos representantes, sendo toda a discussão, votação e decisões registradas em atas, que serão lidas, aprovadas e assinadas e colocadas à disposição da comunidade escolar. Quais os aspectos positivos da implantação dos conselhos escolares? Sendo os conselhos escolares, como se disse inicialmente, o sustentáculo do projeto político-pedagógico das escolas, a sua implantação traz, entre outras, as seguintes vantagens. As decisões refletem a pluralidade de interesses e visões que existem entre os diversos segmentos envolvidos. As ações têm um patamar de legitimidade mais elevado. Há uma maior capacidade de fiscalização e controle da sociedade civil sobre a execução da política educacional. Há uma maior transparência da decisão tomada. Tem-se a garantia de decisões efetivas coletivas. Garante-se espaço para que todos os segmentos da comunidade escolar possam expressar suas ideias e necessidades, contribuindo para a discussão dos problemas e a busca de soluções. Para que haja uma participação efetiva dos conselheiros, é importante escolher bem os representantes, participar de decisões em igualdade de condições, informar com antecedência a pauta da reunião, expressar sempre a opinião, mesmo se contrário às do grupo, garantir o respeito às decisões tomadas, convocar reuniões extraordinárias para assuntos urgentes. Como se pode ver, é grande a importância dos conselhos escolares para a busca de transformações no cotidiano escolar. Transformações essas orientadas pelo desejo de construção de uma sociedade igualitária e justa. Suas atividades são muitas e variadas, devendo sempre ser referenciada no imediato pelas demandas da comunidade e pela realidade de cada escola, que deve primar pelo exercício da sua própria autonomia. A articulação das atividades dos conselhos escolares com outras que fazem parte do dia a dia escolar em suas várias dimensões serão tratadas nos demais cadernos que compõem o programa. É grande a importância dos conselhos escolares para a busca de transformações no cotidiano escolar. Transformações essas orientadas pelo desejo de construção de uma sociedade igualitária e justas.